Nós vamos fazer uma prece, uma oração ao Senhor. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, nos dá sabedoria e compreensão deste lindo capítulo das Sagradas Escrituras. Oramos em Teu nome. Amém. Vamos então começar com Isaías capítulo 40. Este capítulo ele abre a terceira e última parte do livro de Isaías e aqui ele exalta a Deus, exalta também a palavra do Senhor. Nesta parte, a mensagem do profeta ela é diferente, tanto em conteúdo quanto no estilo. Nós vamos ver. Claro, eu vou aqui mencionar para você apenas alguns versos que me impactaram ao ler Isaías capítulo 40, mas eu gostaria de convidá-lo para que você pudesse degustar com calma Isaías capítulo 40. Sente-se, ore ao Senhor, abra a Bíblia e deixe Deus falar com você lendo Isaías capítulo 40. Tudo bem? Vamos lá então com os versículos que eu selecionei. Eu vou começar com o verso 5 e também com o verso 10, que eles trazem a mesma mensagem. Para mim, falou muito profundamente sobre a volta de Jesus. E aqui, uma palavra ou uma frase que se destaca é a glória do Senhor, né? Então, no verso 5 diz assim: a glória do Senhor se manifestará, toda carne haverá. Pois a boca do Senhor o disse, haverá um tempo em que a glória do Senhor será manifesta e que todos a verão. Sabe, a glória do Senhor, mencionada aqui em Isaías capítulo 40, verso 5, ela tem a ver com a majestade de Deus, a soberania de Deus, tem a ver também com a revelação de Deus, mas acima de tudo tem a ver com a compaixão e a graça de Cristo. No verso 10, ela diz assim, o texto diz assim: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu poder dominará, o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Esta expressão, o galardão está com ele, ela é usada também no livro do Apocalipse, lá no final do Apocalipse, quando diz que Jesus Cristo virá para retribuir a cada um segundo as suas obras, ele virá para dar o seu galardão, o prêmio, a recompensa. A grande recompensa que nós receberemos na volta de Cristo é a vida eterna e também nós veremos a sua glória. Veremos a Cristo como ele é em sua majestade. E isso se cumprirá na segunda vinda de Cristo e está espalhado em diversos capítulos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que falam da segunda vinda de Jesus. Então, Isaías capítulo 40 está nos dando uma promessa. A promessa é: breve Jesus voltará. Quando ele voltar, todas as coisas serão mudadas. Quando ele voltar, contemplaremos a Cristo em toda a sua glória. A glória de Cristo transformará aqueles que estiverem preparados, mas destruirá aqueles que não estiverem preparados, que não estiverem aguardando o Senhor Jesus Cristo voltar. Por isso, hoje, eu quero me preparar. Ao ler Isaías 40, surgiu em meu coração o desejo profundo de me preparar para a volta do Senhor Jesus. Outra lição que eu destaco aqui está no versículo 7 e também no verso 8. É a lição da importância da Bíblia, ou da palavra de Deus. Nós lemos o seguinte nesses dois versos: seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. O mundo passa, as gerações passam, a história passa, mas a Bíblia continua. A palavra de Deus é eterna, diz Isaías. E quando nós olhamos lá para Hebreus capítulo 4 e o verso 12, o autor de Hebreus, ele volta a falar sobre esse assunto. Ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Fala do poder da palavra de Deus, não é? Diz que ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas, medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é poderosa, a energia que trouxe o mundo à existência está na palavra de Deus, ela transforma vidas, transforma um bêbado numa pessoa sóbria, transforma um casamento destruído num casamento feliz, transforma um mentiroso numa pessoa honesta, ela transforma o caráter de uma pessoa, porque aqui está o poder do Espírito Santo de Deus que inspirou os autores a escreverem a Bíblia.
Por isso nós deveríamos confiar na palavra, ela é eterna, ela permanece para sempre. Outro destaque que eu anotei aqui e quero compartilhar com você, estão nos versos 12 até o 26. E aqui é muito lindo. Não vou ler corrido todos esses versos, vou ler alguns deles. Vamos ler juntos? O verso 12, por exemplo, diz: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou as medidas dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efá o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem tomou com ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? E aí diz aqui, as nações são consideradas por ele, por Deus, como um pingo que cai num balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. No versículo 17 ele ainda diz, ele as considera menos do que nada, são como um vácuo. Então perante Deus, diante de Deus, o texto diz aqui, nós não somos nada, nós somos pequenos, nós somos falhos. Outra revelação interessante da Sagrada Escritura está no verso 22, que diz assim, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Então nós somos menos do que nada perante Deus, como vácuo, diz Isaías. E isso me alegra muito, porque se nós somos tão pequenos, partículas tão pequenas diante da grandeza de Deus, o que fez com que esse Deus assumisse a forma humana e viesse aqui para a terra? E nascesse como um bebê, é o amor que Ele tem por você e por mim. Deus nos ama muito, por isso Ele assumiu a forma de um grão de pó na balança, ou a forma de um vácuo, não é? Ou de um gafanhoto, são expressões que Isaías usa aqui. Por quê? Porque Ele nos ama, Ele quer nos salvar. Que Deus é esse? Que amor é esse? Agora o verso 22 também diz que Deus estava assentado sobre a redondeza da terra, ou seja, antes mesmo de Galilei existir, a Bíblia já dizia que a terra era redonda, porque Deus a fez, Deus a conhece. Mas tem mais, tem mais. Eu quero ainda ler com você o seguinte, veja o versículo 25, o verso 26, vamos ler aqui, diz assim, levantai os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, diz o texto, as quais ele as chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então Deus, ele é o Criador de todas as coisas, criou não só o planeta, mas criou as estrelas e as conhece pelo nome. Há um outro capítulo da Bíblia, em Isaías, que diz que ele nos conhece pelo nome. Ele conhece os seus filhos, ele conhece as obras da criação pelo nome. Deus se importa conosco, Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Deus é um Deus amigo que se relaciona conosco. Ele é um Deus que cuida de gente. Amém? Ele cuida de você também. Que lindo esse capítulo de Isaías, não é mesmo? Apesar de nós sermos insignificantes, Deus cuida de nós. Um outro destaque de Isaías 40 que eu quero falar para você está no verso 28 até o 31. Vamos ler juntos, olha o que diz aqui. Não sabes, amigo, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, ele não se cansa e ele não se fatiga? Não pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e ele multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Diz mais, os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Os que esperam no Senhor não precisam temer, porque renovam as suas forças. Sobem com asas, como águias. Eles correm e não se cansam. Eles caminham e eles não se fatigam. Então Deus é amor. Deus é Criador. Deus é forte, mas Deus também está interessado em você, em te ajudar, em te levantar, em te fortalecer, em te dar novas energias a cada dia, em te dar um novo ânimo a cada dia, em te dar um novo despertar a cada dia, porque Ele te ama. Por mais que você seja forte, por mais que você seja sábio, por mais que você tenha disposição, perante Deus, você não é nada.
mas Ele quer te dar forças extras a cada manhã, quando você se levanta e o busca em comunhão. Eu tenho aqui um texto que eu quero ler para você do livro do Comentário Bíblico Adventista, que diz assim: a vida cristã é um processo constante de receber e de dar a Deus. A força aumenta no serviço do Mestre, mas sempre há novos suprimentos de graça e vitalidade da parte daquele que nunca se cansa. Sempre há novos suprimentos de graça e vitalidade da parte daquele que nunca se cansa. A pessoa que não recebe continuamente força de Deus, logo se encontrará num estado em que será incapaz de servi-lo. Mas a força divina é recebida progressivamente e o progresso é constante. Surgem metas cada vez mais elevadas e finalmente o cristão conquistará o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E esse é um texto bíblico lá de Filipenses. Ou seja, Deus está disposto a nos fortalecer. Que fantástico esse capítulo. Talvez você esteja desanimado. Talvez você passe por momentos de provações. Esse dia alguém me escreveu no Facebook falando do momento triste, difícil em que está passando. Eu quero dizer para você que há esperança ao lermos Isaías 40. Há esperança porque Ele nos fortalece, Ele nos guarda e Ele nos protege. Vamos confiar nele? Eu quero orar por você então agora, para que você coloque a tua confiança nas mãos deste Deus que tudo pode. Vamos colocar então isto em oração diante de Deus. Bondoso Pai e Deus, é bom saber que o Senhor pode todas as coisas, que não há limites para o Senhor, mas é bom também saber que o Senhor nos guarda e nos protege. Em tuas mãos nos colocamos mais uma vez, na certeza de que o Senhor cuida de nós, pois nós oramos no nome maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.